Oi gente, tudo bem? Eu sou a Duda Nascimento e hoje eu vou contar pra você como eu passei na prova da OAB. E você tá chegando no final do curso de Direito, tá pra se formar, ou quem sabe já se formou, e aí vem aquilo na cabeça, né? Chegou a hora de fazer a prova da OAB. Você tá se perguntando, será que eu faço a prova da OAB? Quantas fases são? Uma, duas, três? Como é a primeira fase? E a segunda fase? Qual disciplina eu escolho? Eu sei, eu me fiz muitas dessas perguntas, mas hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência e dicas essenciais pra você passar nessa prova. E se já gostou do tema do vídeo, não se esquece de dar like, porque ó, boatos de que quem dá like nesse vídeo passa no OAB. E também se inscreve aqui no canal. E pra contar tudo pra vocês, eu achei mais fácil separar como foi a minha experiência nas fases. Então são duas fases e eu vou contar como foi a minha experiência na primeira fase e como foi a minha experiência na segunda fase, porque elas são bem diferentes e entre elas aconteceram certas coisas e eu acho que vai ficar melhor pra vocês entenderem. Primeiro de tudo, um ponto que eu acho muito importante destacar é que a prova da OAB é você concorrendo com você, ninguém tá competindo com você. Então é você buscando aquela aprovação. Tudo depende do que você vai fazer para passar. Você não tá concorrendo com ninguém, se você conseguir atingir aquela média que eles pedem em cada fase, você passa. Então é muito importante ter isso na cabeça. Se eu quero isso, sou eu aqui me dedicando, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que fazer para acontecer. E é muito importante lembrar também que às vezes você se pergunta, vou fazer OAB, mas eu nem quero ser advogado, eu nem quero advogar. Mas tem que lembrar também, se você for fazer concurso, se esse for o teu plano, que alguns concursos exigem que você tenha OAB. Então é bom ficar ligado nisso também. Fora que nós, estudantes de Direito, a gente sabe que existe uma diferença entre bacharel em Direito e advogado e advogada, né? Então às vezes a gente fica com isso na cabeça. Não, eu quero ser chamado de advogada porque eu passei no exame da ordem, né? É uma coisa boa às vezes, mas sei lá, às vezes pode fazer diferença na tua cabeça. E eu sei que muita gente às vezes comenta, a prova da OAB é tranquila, a prova da OAB é fácil. Assim, não posso dizer que é uma prova difícil, horrível, mas também não é uma prova fácil. Você precisa sim se dedicar, você precisa sentar ali e estudar, porque senão não vai sair a aprovação. A não ser, né, que sei lá, você seja um crânio e de repente manje de tudo e consiga passar sem estudar. Mas nós, meros mortais, eu sei, temos que sentar ali e estudar e ficar revisando a matéria pra passar. Não tem jeito. É dessa forma. Bom, mas nisso vamos esclarecer alguns pontos. Qual é a diferença principal entre a primeira e a segunda fase? Basicamente, na primeira fase são 80 questões objetivas. Sim, você não vai precisar escrever nada na primeira fase. É ABCD, marca ali, tá tudo certo. Já a segunda fase é uma prova discursiva, então você vai ter que fazer uma peça e também responder 5 questões. E elas são divididas entre A e B. Então a primeira é A, B, a segunda B e assim continua. E pra quem não sabe, na segunda fase você tem a possibilidade de escolher uma das disciplinas. Direito constitucional, direito civil, direito penal, direito empresarial, direito do trabalho e direito tributário, se não me engano são essas. Você pode escolher qual disciplina você gosta mais para então fazer a peça e responder as questões. Na primeira fase você tem que fazer 40 de 80 questões objetivas para conseguir passar para a segunda fase. Na segunda fase você tem que fazer 6 pontos de 10, que é o total da prova. Então obrigatoriamente você tem que acertar a peça e também acertar alguma das questões que estão ali, né? Porque a peça vale 5 e as questões também 5, mas você tem que tirar 6. E caso você tenha passado na primeira fase, mas fez a segunda fase e não passou, você tem direito à repescagem. O que é isso? Você pode fazer novamente a segunda fase sem ter que passar pela primeira fase. Mas você só tem uma chance de fazer isso. E se não me engano tem uma opção ali para você se inscrever só para a segunda fase e a taxa de inscrição é a metade do valor, então você não vai pagar o preço total. Como você só vai fazer a segunda fase, você paga a metade. Bom, mas vamos lá, eu acho que eu consegui dar uma esclarecida básica entre as fases, espero, mas eu vou contar como foi a minha primeira fase e como foi a minha segunda fase. Vamos lá, vou começar pela primeira fase, como foi? Bom, como eu disse, são 80 questões objetivas distribuídas entre, se não me engano,
17 disciplinas do direito. Sim, isso assusta um monte, porque a gente pensa, nossa senhora, é muita matéria, por onde eu começo, o que eu estudo, não vai dar tempo de estudar tudo, imagina, revisar tudo que eu vi na faculdade. É basicamente isso, né, porque a prova cai tudo de tudo, direito civil, penal, processo civil, administrativo, direito de família, direito do consumidor, é tudo de tudo. Então dá um mini pânico ali no começo, você tem que se organizar bem nesse começo pra não errar. Eu passei na OAB ano passado, em 2018, no exame 26º. E eu me inscrevi, primeiramente, ó, já vou dar um mega spoiler do que aconteceu comigo. Eu me inscrevi pro 25º exame, que aconteceu, peraí que eu tenho as datas aqui que eu separei. O 25º aconteceu em abril, a primeira fase. Fui eu lá fazer a primeira fase. Ok. Não estudei muito para essa primeira fase. Eu peguei ali algumas anotações que eu tinha na faculdade. Mas assim, foi acho que uma semana antes da prova que eu dei uma revisada geral em tudo. Óbvio que não ia dar tempo, né, de revisar tudo. Dei uma olhada em tudo e falei, o que eu sei da faculdade, vamos ver o que vai dar. Cheguei, sentei, comecei a fazer a prova. Aí eu comecei, nossa, 80 questões. Isso é o que mais pesa, porque é bem cansativo fazer 80 questões. É como se fosse um Enem ali, sabe? Parece que você tá no Enem do direito, porque tem um monte de questões e você tem que tá vendo ali, toda hora é uma matéria, uma hora você tá vendo penal, outra hora você tá vendo administrativo, e lembrando de tudo que você viu na faculdade, então é bem tenso. A prova eu acho mais cansativa do que difícil a primeira fase do OAB. Você tem que se dedicar muito ali no que você tá fazendo, porque realmente é cansativo responder 80 questões, porque pensa, é A, B, C, D, então você tem que ler tudo isso, né? 80 vezes 4 praticamente, você tem que ficar lendo as alternativas. Tava eu lá fazendo, aí tinha umas questões que eu falava, putz, não lembro nada disso, como é que era isso? E aí chutava. Eu sei que chegou no final, assim, eu já tava derrotada, acabada, não aguentava mais olhar pra aquela prova, sério, não aguentava. Sabe quando você meio que desiste? Eu simplesmente peguei, não revisei nada e entreguei a prova. O que aconteceu? No domingo mesmo, a prova normalmente é no domingo, são 5 horas de prova, eu já cheguei em casa, já fui conferindo algumas respostas, dei uma descansada porque realmente estava morta, mas aí fui ver o gabarito. Não é o gabarito oficial, mas já sai vários gabaritos assim, que dá pra confiar, não totalmente, mas você já consegue ter uma boa ideia de como foi. Conferi, vi que não tinha passado, não tinha conseguido fazer as 40 questões que eu precisava, e falei, tá, né, eu já tava meio preparada pra não passar, digamos, porque eu não me preparei muito bem pra prova, eu ali na prova não tava entregue, sabe, eu fui fazendo e no final simplesmente entreguei sem me preocupar muito em revisar as questões ou pensar mais um pouco, e eu já tava preparada pra esse resultado. Quando saiu o resultado, confirmou que eu realmente não tinha passado na primeira fase. Fazer o quê? Mas o que aconteceu? Eu ia me formar em agosto. Então ali em abril eu ainda tava com TCC, planejando outras coisas da minha vida acadêmica, com estágio e tal. Então acho que por isso eu não consegui dar muito tempo pra OAB. Então eu acabei fazendo uma OAB antes, porque a OAB tem 3 datas do ano, né? Isso é muito legal, porque se você não passa numa data ali, você consegue, de repente, logo depois de 2 ou 3 meses já fazer de novo a OAB. Então não precisa se preocupar, porque são 3 oportunidades durante o ano. E aí eu me inscrevi de novo, novamente, porque eu falei, não, agora vai, agora a gente vai estudar direito. Então eu me inscrevi para o 26º exame, eu lembro que até deu um probleminha no 25º aqui em Porto Alegre, daí deu uma atrasada no meu, mas o 25º, a primeira fase foi, eu vou dar uma colada, peraí, maio, quem conta também nos dedinhos dos meses? Maio, junho, julho, agosto? Foi em agosto? Foi em agosto mesmo, foi dia 5/8 de 2018, então foi em agosto, a primeira fase, fui lá fazer. Mas qual foi a diferença da minha preparação para essa primeira fase?
O que aconteceu? Eu me preparei, acho que cerca de um mês antes, foi bem diferente da outra fase, que eu tinha só dado uma básica revisada. Eu peguei, sentei, olhei vídeos de revisão no YouTube, tem muitos vídeos legais, tem do CEISC, vários vídeos que eles fazem de revisão muito bons. Vi também da Saraiva, peguei meus cadernos da faculdade, revisei, assim, os pontos que mais caíam, assim, que eu fui vendo das provas. Peguei as matérias e o principal, eu pensei, putz, cai muita coisa, né? Muita coisa de tudo. O que que eu tenho facilidade, o que que eu sei, o que que eu já vou bem. E também pensei no peso que cada matéria tem, né? Porque tem algumas matérias que tem 10 questões, outras tem, sei lá, 6, 8, não me lembro exatamente como é cada uma. Mas eu sei que algumas disciplinas, elas têm mais questões do que outras, normal. Então o que eu pensei? Vou estudar principalmente para essas que têm um peso maior, que tem mais questões, porque quanto mais eu souber, mais chance de eu acertar mais questões, enfim, de melhor e conseguir atingir os 40 pontos. Foi o que eu fiz, eu estudei ética, principalmente porque tem muita questão de ética, me dediquei, li tudo ali sobre ética mesmo, vi vários vídeos de revisão, tava bem. Estudei também bastante direito processual civil, processo penal, civil, constitucional eu não revi tanto, mais ou menos. Mas basicamente foram essas assim que eu mais frisei, porque eu vi que eram as que mais tinham questões. De ano pra ano eles mudam, não de ano pra ano, mas assim, às vezes eles mudam a quantidade de questões por matéria, então é bom ficar muito atento a isso. É muito importante você ter essa noção que na primeira da primeira vez que eu fiz a primeira fase eu nem tinha essa noção assim de quanto era cada questão, mais ou menos, mas não pensei muito nisso, mas para essa segunda vez eu realmente foquei, vi, pesquisei quais eram as questões que mais caíam, o que caía mais de cada matéria, então foi realmente uma pesquisa que eu fiz, levei um certo tempo para fazer isso, mas foi muito importante. E pra fazer o vídeo eu acabei buscando por algumas informações a mais, e nisso eu encontrei um material muito legal, que é um cronograma de estudos para OAB. São 30 dias ali que tem todo um cronograma do que você deve fazer, como se preparar, e se eu tivesse tido acesso a esse material, com certeza teria me facilitado muito, porque como eu disse, eu perdi um certo tempo ali significativo para procurar qual é a matéria que mais cai, quais as disciplinas que eu ia escolher, o que que eu ia estudar. E nesse material já tem tudo pronto, o que mais cai, as questões da OAB revisadas, tudo super atualizado. Então eu indico porque eu quero muito que vocês passem. E eu deixei linkado aqui no box de informação esse conteúdo, então pra conferir é só clicar lá. E eu acho assim que toda ajuda facilita muito e eu quero facilitar a vida de vocês. Então, dessa segunda vez da primeira fase, eu me preparei melhor, pensei melhor nas matérias que iam cair e tava me sentindo mais confiante. Tudo é muito psicológico, sabe? Você tem que ter essa preparação na cabeça também pra não desistir ali no meio da prova e saber que você vai vencer e vai continuar até o fim. Então, dessa segunda vez eu cheguei na prova, já tinha feito mais questões, já tinha participado de uma prova, né, realmente ali com o tempo e tudo. Então eu acho que isso acabou me preparando também pra essa segunda vez. Eu lembro até que meu maior medo era o tempo, assim, porque são 5 horas de prova, é um tempo super ok, dá pra fazer bem tranquilo, mas eu tinha esse medo, assim, de, será que vai dar tempo? Eu lembro que eu tava fazendo essa segunda vez, já tava respondendo ali, já tava sabendo, bem mais confiante, não, isso eu sei, isso eu vi, isso eu lembro. E eu pensei assim, nossa, eu sou meio míope, né? Então eu sempre vou de óculos pra prova e não coloco lente. Eu tava olhando pro quadro e eu pensava, será que eu não tô enxergando direito? Quanto tempo de prova já passou? Meu Deus, já deve ter passado mais de 1 hora e eu ainda tô, sei lá, na 30ª questão. Não vai dar tempo, tô fazendo tudo errado. Começou a me dar um pânico. Eu sei que passou 5 minutos, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Esse é o meu maior problema, eu tenho que controlar muito a minha ansiedade. E eu olhei pro quadro, aí o cara trocou a plaquinha e mudou, assim, falando que tinha passado só 30 minutos. Eu, sabe, me deu um mega alívio, porque eu já tinha feito bastante questão. Então aí me deu um alívio, assim, daí sim eu acalmei, porque eu sei controlar a minha ansiedade, mas aí quando eu vi que o tempo tava bom, que eu já tinha feito várias questões, eu relaxei
e diminuir o ritmo também, porque não pode ser muito, né? Porque às vezes você lê um negócio muito rápido e acaba perdendo algo essencial da questão, porque você lê um negócio muito rápido, já que responder. Então isso também eu tenho que controlar. Eu sei que muitos sofrem com ansiedade, é um mal, mas a gente tem que controlar isso. Então eu já tava sabendo responder melhor, tinha me preparado melhor. Deu pra perceber isso, sabe? Você sente assim. E foi muito bom porque realmente eu fui até o final da prova, ainda faltava um bom tempo para acabar a prova, eu já tinha visto todas as questões, alguma eu tinha pulado, uma ou outra para pensar depois um pouco melhor, voltei nessas questões, pensei um pouco melhor, consegui revisar, sim, a maioria, vi algumas, será que eu troco ou não troco, aquela dúvida, né, vou trocar e vou perder, porque ali as 40 questões você tem que acertar, faz diferença errar uma ou acertar uma, então você tem que pensar muito ali, se eu vou trocar ou não vou trocar. E tem que ficar nesse estudo ali, né? Mas enfim, deu tudo certo, troquei pelas certas, felizmente, sim, ganhei pontos até, depois eu fui conferindo e deu tudo certo. Então nessa segunda fase eu tava mais preparada, eu lembro que eu consegui revisar tudo, entreguei com calma, bem mais confiante. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu tava mega cansada, porque é uma prova cansativa, como eu falei, tem que administrar o tempo, tem muita questão, então você lê muita coisa, você tem que ficar na memória lá, é isso, não é? Então é sim uma prova cansativa, é exaustiva. Mas essa segunda vez eu não desisti da prova e fui até o fim, ainda revisei e dei o meu melhor, porque eu falei, dessa não passa, eu vou passar nessa primeira fase, não quero fazer de novo, não quero ter que ler 80 questões tudo de novo. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu pensei, nem vou conferir hoje porque eu quero descansar, tô de boa, amanhã eu vejo o que deu. Até parece, né, a pessoa aqui é ansiosa, não adianta, já era meia-noite, já tinha passado, né, já era outro dia. E eu falei, quer saber, vou conferir, vamos ver o que deu. Não era o gabarito oficial ainda, como eu falei, mas a maioria dos cursinhos eles já fazem ali uma boa ideia de como foi a prova e uma ou outra, às vezes não tá certo, mas a maioria tá certa. Fui conferindo, peguei uma canetinha lá, primeiro, B, C, D, aí vai fazendo. Só sei que você vai, assim, aí tem umas páginas que, nossa, acertei, fui mó bem, não sei o quê. E aí tem outras que, nossa, que fui mal, nossa, não acredito que errei essa questão. Mas vai dando um negócio, assim, no coração, mas mais ou menos você vai sabendo, sabe? Aí eu tinha marcado tudo e chegou a hora de contar quantas questões eu tinha acertado. Eu lembro que quando eu contei e passou da 40ª, sério, eu me emocionei até agora, mas foi muito emocionante aquele momento, assim, porque eu pensei... Eu consegui, sabe? Eu consegui. Eu, por mim, fui lá, fiz e eu consegui passar, assim, quando você conta, meu Deus, 41ª, acertei. É sensacional, sabe? Esse momento já é uma vitória, assim. Você pensa, putz, passei a primeira fase, eu venci, eu sou capaz, agora vamos pra segunda fase. E é bem isso, já tem que estar com sangue no olho e pensar assim, agora tem a segunda fase, vamos lá. Porque tempo é crucial para a segunda fase. Sim, é crucial. O tempo que você vai se dedicar, porque a prova, ela normalmente, você faz a segunda fase e sabe do resultado um pouco depois, mas se você já tem uma ideia da primeira fase, como você foi, acho que passou, já começa estudando para a segunda fase, porque é muito importante você não desperdiçar tempo nessa época. E o tempo é realmente muito importante. Eu vou até mostrar no meu caso como foi, porque a primeira fase, ela foi dia 5 de agosto, tá? De 2018. E a segunda fase já foi 16 de setembro, ou seja, um pouquinho mais do que um mês pra me preparar pra essa prova. Realmente, você precisa de preparação, porque é uma prova que você vai ter que escrever, não tem como chutar, não tem como enrolar, não tem. É isso ou não, então você tem que se preparar mesmo. E o que aconteceu comigo? Essa minha primeira fase foi no domingo, e no sábado seguinte era a minha formatura. E eu já meio que sabia que tinha passado na primeira fase, tava muito feliz, assim, com muito ânimo, mas eu tinha um monte de coisa pra resolver nessa semana, eu não ia conseguir começar já a estudar nessa semana. Mas eu já fui procurando qual era o cursinho que eu ia fazer, como eu ia estudar, a disciplina eu já sabia, né, porque na hora que você vai se inscrever,
pra OAB, você já tem que escolher a disciplina. Então tem que pesquisar, saber muito bem qual você quer, porque na hora que você vai se inscrever, você já tem que decidir qual é a disciplina. Não é assim, passou pra segunda e aí decide. Não, você já tem que decidir na hora que você se inscreve. E eu decidi me inscrever para Direito do Trabalho, porque na época eu até estava estagiando na área e eu sempre tive muita facilidade com essa matéria, é uma matéria que eu gosto. E eu entendo assim que Direito do Trabalho é muito, ou é aquilo ou não é, ou tá na súmula ou não tá, ou tá no artigo ou não tá. Assim, eu acho que tem que pensar muito, talvez pela posição, não sei o quê. Eu não sei, eu me sinto mais confiante respondendo as questões de Direito do Trabalho, porque eu acho que tá tudo ali muito nítido o que é. E fora que também eu penso que a peça não tem como errar. É muito difícil errar uma peça se você faz a prova em Direito do Trabalho, porque ou vai ser uma reclamação trabalhista, ou uma contestação, ou um recurso ordinário, né, no caso. Mas tendo essas três estruturas na cabeça de peça, que isso você vai ter no curso que você fizer online, ou vai se preparar, você tem que ter essa estrutura. Tem pelo menos 4 estruturas de peça. São as principais. Você vai conseguir fazer de boa, assim, sem errar, sem ficar assim, mas será que é essa peça? Será que eu não errei? Ficar com muita dúvida, sabe? Eu acho que o Direito do Trabalho você olha ali, já viu que é uma reclamatória, já consegue ver que é uma contestação, já consegue ver que é um recurso, não tem muito o que pensar, é automático, sabe? Isso que eu acho muito legal do Direito do Trabalho. E se você tiver na dúvida, assim, eu não vou aconselhar, faça Direito do Trabalho, porque eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa, o que você tem mais facilidade, enfim, mas se eu pudesse dar um conselho, olha, eu acho que Direito do Trabalho é uma boa. E é até engraçado pensar, porque da primeira vez que eu me inscrevi no OAB, eu escolhi Direito Constitucional pra segunda fase. E eu pensei depois, nossa, mas Constitucional, será? Eu tava meio na dúvida ainda do que eu ia escolher. Eu sempre gostei de Constitucional também, só que eu acho que... não sei. Constitucional parece ter um conteúdo muito maior, assim, porque tem várias posições, assim, teorias, não sei o que. Eu pensei, talvez não tenha sido uma boa escolha Direito Constitucional. Mas nada contra com quem gosta e se dá bem, parabéns, sabe? Porque eu acho mais difícil. E então, nessa segunda vez que eu fui me inscrever, eu mudei. Eu pesquisei mais, eu pensei, não, acho que pra mim vai ser melhor se eu fizer Direito do Trabalho. Não deu outro. Realmente, pra mim, foi bem melhor. Quando eu tava estudando, eu me senti muito mais confiante, eu já sabia, não tive muita dificuldade. E pra essa segunda fase, eu acabei escolhendo fazer um cursinho. Eu fiz um curso online de preparação pra segunda fase da OAB, só pra segunda fase da OAB. Eu escolhi o do SERS, em Direito do Trabalho, porque eu tava procurando meus grupos da faculdade, também conversei com amigos, colegas que já tinham feito a OAB em Direito do Trabalho, e eles me indicaram esse curso, falaram que os professores eram ótimos, e eu realmente amei muito. Eu tô indicando aqui de coração, de verdade, porque os professores são excelentes, a Ariana e o Rafael, eles são ótimos, eles dão todo aquele incentivo, aquele apoio, eles estão ali com você, querendo muito que você passe. Então, se eu pudesse indicar, eu indicaria o SES de Direito do Trabalho. Eu sei que de matéria para matéria varia o curso, mas eu fiz Direito do Trabalho, então eu indico o curso deles porque realmente foi muito bom. E eu acho realmente fundamental fazer um cursinho para a segunda fase. Sim, claro, você tem a possibilidade de estudar sozinho, mas vai ser mais difícil, porque ali no curso eles já te dão todo um panorama de como são as peças, o que mais cai, como você estuda, o que você deve marcar, quais são as estruturas de cada peça, qual é a estrutura de cada peça, como você realmente tem que saber. Eu até tenho aqui, ó, guardei meus papeizinhos de quando eu estudava, e em cada papelzinho eu deixei ali num lugar bem visível pra ficar sempre olhando pro papel. E eles deram tudo isso no curso, a Ariana, né, que dá mais a parte das peças, então ela ensina você a estruturar tudo, como fazer uma reclamatória, como fazer uma contestação, como fazer um recurso e como você, se cair outra peça, qual é a estrutura de todas as outras, mas você tem na cabeça isso aqui, você vai gravar bem rápido, enfim, e eu achei muito bom. Sério, pra mim foi muito bom fazer um curso online de preparação. É claro que tem que ter disciplina, mas
mas isso é até bom, sabe? É um amadurecimento que você vai ter na tua vida, de conseguir seguir aquele cronograma, porque eles dão um cronograma, então tem todo um calendário, um planejamento pra você realmente estudar tudo de tudo até chegar na hora da prova. Então você realmente vai estar muito bem preparado. E eu sempre pensava também, né, mas qual é o material que pode usar na OAB? Eu vou mostrar pra vocês o meu material, que foi pra Direito do Trabalho. Eu usei a CLT, e aí eu comprei uma CLT que eles indicaram, que foi essa, e é muito bom, porque a segunda fase, ela não chega a ser mais difícil, assim, aquela coisa, assim, por ser discursiva, porque você tem acesso, né, ao material. Então você pode consultar a tua CLT, enfim, a lei, o código que você precisa. E é muito interessante essas que eles indicam em cursinho, até se tu não for fazer cursinho, mas tenta comprar uma que realmente seja de indicação. Essa que eu indico muito, que foi a da... como é que é? Juspodium, né? Sei lá, acho que é assim que fala. E essa foi muito boa. Ai, eu tô aqui fazendo propaganda de graça, mas é porque realmente foi muito boa e me ajudou muito. E o legal é que eu pensava, como é que eu vou achar tudo isso? E ela já vem toda preparada, porque vem um enunciado aqui atrás com todas, assim, todas as matérias. Então você pode marcar de marcar texto. Eles vão te ensinar também o que é permitido, o que não é, como você marca, porque algumas coisas que você marcar pode ser visto lá pelos fiscais como errado e tal, mas você chega na hora da prova, eles já abrem o teu material pra ver se tá tudo marcadinho direitinho e tal. E eles te ensinam a marcar tudo, não tem nenhum problema em relação a isso. Enfim, vale muito a pena porque é tudo direitinho, sabe? Usei isso aqui e me dei super bem na prova. E pra garantir, até nem precisaria, no meu caso, eu não me lembro de ter usado, mas eu também comprei um Vademecum novo, que foi esse aqui, da mesma editora da minha CLT. Achei muito bom esse Vademecum, mas eu não usei muito, assim. Até acho que eu conseguiria fazer, mas depende da prova, às vezes você precisa usar, então é melhor se garantir, né? A gente pode levar material pra consultar, então vamos levar tudo. Depois eu mostro aqui mais de pertinho pra vocês verem como que é a CLT. Muito legal mesmo. Enfim. E pra segunda fase eu posso dizer que eu me dediquei mesmo, assim, eu nem saía, só ficava focada, estudando, tentando seguir o cronograma. Óbvio que às vezes você não consegue, tem um dia que passa, olha, putz, não assisti essa aula, não deu tempo, tô com a matéria atrasada, acontece. Mas você vai se organizando com o tempo. Eu abdiquei de várias coisas, festa, nem via mais meus amigos, mas eles sabiam, né, que eu tava estudando pra OAB e que eu queria passar. E eu estudei tanto pra essa segunda fase que eu lembro que, sei lá, faltavam uns 3 dias pra prova e normalmente eu não tenho dor de cabeça nem nada disso. E me deu uma enxaqueca horrível, horrível. Até no dia da prova, eu fui fazer a prova meio que com uma dorzinha de cabeça. Então, de tanto estudar, ficar lendo tanta coisa sobre direito do trabalho, me deu essa enxaqueca horrível, aquela pressão da prova. Eu nunca tinha tido isso, assim, de ficar tão tensa pra uma prova, porque a gente estuda tanto, se dedica tanto, que a gente fica apreensiva, né, quando chega a hora da prova. E aconteceu isso comigo, meu corpo falou, chega, deu, agora deu de estudar, não tem mais o que estudar, você já sabe, o que deu pra estudar deu, o que não deu, não deu, e você deu o teu máximo. O meu corpo tava falando isso, ele falou, chega, você não consegue ler mais nada, não vai caber mais nada aí dentro agora. Mas pra mim era irresistível, eu pegava assim, ficava olhando as peças pra saber direitinho a estrutura, porque eu tinha muito medo de chegar lá e eu esquecer a estrutura da peça, então eu lembro que aconteceu isso comigo. E quando eu fui fazer a segunda fase, como eu falei, eu cheguei ali, eles conferem todo o material pra ver se tá tudo direitinho, e quando eu recebi a prova e comecei a fazer, o que eu comecei? Eu preferi ler as questões pra já ir pensando ali tudo que eu já tinha visto e de repente já adianta, porque você lê uma questão, isso eu já sei responder, isso eu não sei, isso eu já sei mais ou menos. Claro que você não vai saber tudo decor, qual é o artigo, mas você tem uma noção, né, quando você tá estudando bastante, isso é aquela parte da matéria, é só ir ali no índice, procurar ali que eu já vou encontrar qual é o artigo ou a súmula. Então eu achei mais interessante começar pelas questões. Eu não perdi tempo, já fui nas questões direto, respondi as que eu sabia. Eu acho que, sim,
realmente, acho que só teve uma que eu fiquei mais na dúvida. Quando eu li, eu falei, isso, não sei. Me deu aquele medo. Mas eu fui respondendo as outras, depois procurei melhor aquela que eu não sabia, consegui responder. Foi muito tranquilo, de verdade, assim, foi muito tranquilo responder as questões de direito do trabalho, principalmente com a minha CLT ali do lado. Não tive dificuldade mesmo. Tudo que me foi passado também no curso foi essencial para eu conseguir achar rápido ali, não ter esse problema. Até isso, sabe? Você vai trabalhando o cérebro durante as questões, durante as aulas, e vai vendo qual a melhor forma de procurar, quando aparece tal coisa, como é que você procura. E pra fazer as questões foi bem tranquilo. Chegou na hora de fazer a peça. Eu li, já sabia que, no meu caso, foi um RO, eu já sabia que era, não tive dúvidas em relação à peça, isso eu já sabia que direito do trabalho não ia ter. Eu acho que na época eu não queria que fosse uma RO, eu preferia que fosse uma reclamatória, mas enfim, foi o RO. Mas em relação ao direito do trabalho eu não tive dúvida nenhuma, porque não tem mesmo como pensar que pode ser outra peça. É muito nítido, assim, que era um RO. É difícil, assim, e é difícil também cair outra peça que não seja ou uma reclamatória, ou uma contestação, ou um recurso. Porque se for outra coisa, já vai pra outra disciplina, acaba sendo mais direito processual ali, outro tipo de peça, e não foca muito em direito do trabalho. Então acho que por isso que basicamente são essas 3 peças que podem cair. Então em relação a essa parte é bem tranquilo. Quando eu comecei a ler o enunciado eu não achei tão fácil, eu tinha feito outras provas, outros ROs, eu tinha achado mais fácil de entender ali já o que era, porque como eu ia usar o fundamento, qual fundamento eu ia usar. E eu fui lendo certas coisas, eu pensava, mas isso aqui não tem fundamentação, como é que eu vou fundamentar? E depois eu acabei descobrindo que realmente não tinha algo ali, o artigo direitinho, que era mais pra você falar, não, mas a empresa tem o direito de fazer isso, meio que com base em princípios. Então eu não achei muito fácil a minha peça, mas o que eu pensava? Eu sei a estrutura de um RO, eu sei bem a estrutura de um RO, vou focar nisso, já vou garantir pontos nisso, eu sei que eu fui bem nas questões. Então eu vou fazer de tudo para conseguir o máximo de pontos que eu conseguir nessa peça. Eu acho que isso é essencial. Você pensa em tudo que você estudou, qual é a estrutura daquela peça e vai fundo, assim, o que eu posso garantir pontos aqui, independente da minha fundamentação tá certa ou errada, porque você tem que pensar, eu tenho que tirar mais de 6. Então já foi bem nas questões, vai pra peça, pensa em como você pode garantir aqueles pontos que vão fechar a tua nota pra você passar. Eu foquei muito nisso, eu pensava assim, talvez essa fundamentação não esteja muito correta, mas a estrutura aqui, o que eu tô montando, eu já sei que eu garanti pontos com isso, então eu tenho grandes chances de passar. E eu não desisti da prova, eu fiquei até o fim, eu lembro até que na minha sala tinha um mapa mundi, assim, e eu pensava, isso é só um dos primeiros objetivos que eu quero conquistar na minha vida, olha esse mapa gigante, quantos lugares do mundo eu não quero ir. Então eu pensava, eu preciso passar por essa prova pra ir conquistando depois outras coisas que eu quero, como, por exemplo, viajar pra vários desses lugares que estão nesse mapa, sabe? Me surgiu isso no meio da prova e é meio doido, né? Mas acaba sendo um incentivo ali na hora. E eu pensava, não vou desistir, vamos lá, vamos achar mais fundamento. E eu fui procurando até, teve um fundamento que eu achei bem no final, assim, que me deu uns pontos e foi essencial, assim, também. E é muito legal isso, você tá ali naquela hora, teu momento, eu pensava, eu não quero fazer de novo essa prova. Então vamos lá, foco, vamos conseguir os pontos que você precisa. E mesmo que você ache, às vezes, que é uma peça difícil, que você não tá conseguindo, se dedica, sabe? Vai até o fim, você estudou pra isso, então não tem por que não tentar. Dá tudo ali, é o teu momento, não quer fazer de novo. Mesmo se fizer de novo também, não tem problema. Mas é muito importante você tá entregue, sabe, de corpo e alma naquela prova, não fazer por fazer. E quando você tá realmente ali focada, o resultado vem. E eu passei, claro, eu passei nessa segunda fase, e eu acho que essa minha força de vontade que eu tive ali no final, de pensar, não vou desistir, eu já acertei as questões, vamos lá pra peça, mesmo que eu não tinha achado tão fácil, eu fui e fiz, assim, até o final, e eu acho que foi muito importante isso. E quando você termina uma segunda fase, se sente
aliviado. Agora não tem mais nenhuma fase. Na verdade, meus professores até brincavam, né? A terceira fase é esperar o resultado, assim, que é a mais tensa de todas, porque demora pra sair o resultado da segunda fase. Claro, né? Eles têm que corrigir tudo. Eu cheguei em casa também, já comecei a ver as questões, vi que eu tinha ido bem, mas fui conferindo a peça e fiquei meio assim, porque não tinha colocado algumas fundamentações, já me dá aquela preocupação, né? Mas eu já te adianto, não precisa ficar tão preocupado. Na hora que você sai da prova, você acha que errou tudo, que você não colocou tal fundamento. Mas depois que você vai olhar o teu espelho, o que você realmente colocou de resposta, o que eles consideraram, você acaba se surpreendendo, assim. Eu olhava assim, nossa, mas como eu ganhei ponto aqui? Eu nem imaginava que eu conseguia ganhar tanto ponto ali. Então, eu cheguei em casa, dei essa olhada, assim, breve e esperei. Até que chegou o dia do resultado. E a gente nunca sabe mais ou menos quando vai ser, mas eu lembro que eu tava esperando a minha mãe numa loja de departamento, ela tava provando umas roupas, eu tava esperando ela, mexendo no celular. E nisso eu tava no Facebook, e eu vi que uma irmã de uma amiga minha tinha publicado no perfil dela, dizendo parabéns por ter passado, não sei o que. Saiu o resultado da B, eu fiquei tipo, me esfriei, falei, nossa, é agora que eu vou conferir se eu passei ou não. E é muito aquela expectativa, aquela ansiedade, aquele medo, tudo muito junto, assim. E o mais engraçado é que o nome dessa minha amiga começa com M. O meu também, né? Maria Eduarda. Então, essa irmã dela publicou uma foto com a listagem ali de todos os nomes. E eu pensei, putz, será que eu vou descobrir que eu passei no OAB vendo essa foto e não na lista oficial? Porque meu nome poderia estar ali embaixo. E foi o que aconteceu. Eu olhei pra imagem, abaixei um pouco o olho e vi o meu sobrenome Beninca. Falei, não é possível que tem mais alguém chamado Beninca. Aí eu olhei pro lado e vi Maria Eduarda Beninca do Nascimento. Foi muito especial esse momento, eu tava ali sozinha de pé, olhando o celular, mas eu vibrei muito comigo mesma, assim, dentro da loja. Eu falava, não acredito, sabe? Foi uma coisa muito assim que eu ficava, como? Eu passei, a mãe nem tava do lado, porque ela tava no provador, e eu mandei uma mensagem lá rápido pra minha família, daí minha mãe saiu do provador, já viu, parabéns, ela já viu que eu tinha passado, e eu fiquei muito feliz mesmo, porque valeu a pena. É muito importante essas provas, porque você vê a tua capacidade, quanto você é capaz de algo, se você se dedica e vai, faz, você conquista. Não importa se deu errado uma vez, deu errado 2 vezes, você não pode desistir. Eu acho que esse é o principal ponto. Você tem que continuar até que você consiga atingir seus objetivos. Eles não podem ser impossíveis, eles não são impossíveis. E com esse vídeo eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas em relação ao AB e também tenha incentivado você a fazer essa prova ou quem sabe tentar de novo e não desistir. E se tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. E quando você passar nessa prova, eu quero ser uma das primeiras pessoas a saber desse resultado, combinado? Então você vai lá no meu Instagram, que é Duda Nascimento, me manda um direct, que eu vou querer ser uma das primeiras pessoas a te mandar um mega parabéns, porque eu quero muito que você passe. Espero que tenha gostado do vídeo, não se esquece de dar um like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ó, vou mostrar mais de pertinho. Então essa é a CLT. E aí aqui tá tudo certinho já, separado, ó, como eu marcava. Eu ia marcando assim, por cor também, eu dividi as marcações. Porque você vai ali e já consegue ver rápido o que diz o artigo, né? Isso não fica muito perdido. É muito importante fazer essas marcações. E o índice que eu falei é esse aqui, ó, de trás, que é muito bom. Quer ver? Ó, então, por exemplo, sei lá, cai uma questão sobre dirigente sindical. Eu já tenho tudo ali sobre o tema, os artigos, súmula, enfim, tudo sobre qualquer matéria. Ó, desconto salarial, dispensa discriminatória, já tem tudo ali resumidinho, quais são os artigos ou súmulas que você precisa ter em mente. Ó, estabilidade, que é um tema muito importante, então eu já fazia a marcação dos que normalmente caem, pra já ter tudo pronto na hora da prova e não ficar me preocupando com isso. É muito legal esse índice, ajuda demais mesmo. Então acho que a minha dica principal é essa. Se você não tiver a oportunidade de fazer um cursinho online, tenta pelo menos ter um material legal
que possa te ajudar na prova, porque isso aqui vai ser fundamental. Ó, uma dica. Quando eu tava procurando o cursinho que eu ia fazer, eu mandei pelo Instagram uma mensagem pra eles, acho que foi um direct, um comentário falando que eu tava pensando em fazer o curso deles. E aí eles me pediram pra eu enviar meu e-mail ou algo do tipo. E eles me deram um cupom de desconto e eu ganhei um descontinho também, ó. Então não deixem de tentar essa.